Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 17. Diz assim a bendita palavra do nosso Deus. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas e os fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar a justos, e sim pecadores. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, que um dia nos encontrou perdidos nos nossos pecados e nos trouxe para a Tua luz, para o reino do Teu Filho. A Ti, ó Deus, oramos e diante de Ti nos colocamos para ouvirmos a Tua palavra, a Tua pregação. Vem nos iluminar, Senhor, e vem falar as nossas vidas e nos ensinar a seguirmos a Cristo, Teu Filho, enquanto passamos por essa existência. Nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, quando eu estava na universidade, fazendo o meu curso de engenharia em São Luís, Deus me deu a graça de evangelizar um colega de turma. E naquela época, esse colega era ateu. E não apenas isso, ele era uma pessoa de convivência muito difícil. Ele não tinha boa fama na faculdade. Ele era intrigado com pelo menos uma dezena de estudantes e outros colegas que estudavam comigo. Era uma pessoa muito difícil. Para vocês terem ideia, no dia que eu visitei a casa dele pela primeira vez, a mãe dele olhou para mim, sentado lá no sofá da casa dela, e disse: meu filho, esse rapaz aqui, todo dia, toda semana, traz alguém aqui e diz: mamãe é meu amigo. Na semana seguinte, ele está falando mal da pessoa e não quer ver ninguém. E já está intrigado com a pessoa. Se a mãe falava isso, imagine os outros. E então, eu comecei a conviver com esse rapaz naquela época. Mas pela graça de Deus, nós conseguimos manter uma convivência amigável. Eu tive a oportunidade de falar sobre Cristo, sobre a Bíblia, sobre ser um cristão neste mundo com aquele rapaz, com aquele colega. E para não alongarmos a história, no final ele conheceu a Cristo. No final ele se tornou um cristão. E quando isso aconteceu, as pessoas da faculdade, os familiares dele, os amigos dele, ficaram sabendo e ninguém acreditava. Os colegas da faculdade diziam: fulano agora é crente? Duvido. Só dou uma semana que ele fique na igreja. Não fica não. Ele não vai ficar. Outros riam, outros faziam piada. E o mais engraçado eram os vídeos que ele me enviava. Quando ele ia contar para algum colega dele lá de farra, algum colega que ele saía, ele filmava contando para o colega dele, para o amigo dele. E os amigos caíam na gargalhada, os amigos simplesmente não acreditavam que ele agora se dizia um crente. E ele ficava me enviando esses vídeos. É assim, irmãos, a reação de muitas pessoas quando alguém se converte. É assim a reação que muitos têm quando alguém passa a se dizer cristão. As pessoas olham e dizem: eu conheço você, eu sei o que você fazia, eu sei o que você faz, eu sei que você é um pecador. Que história é essa de crente? Tu sempre viveu todo errado e agora quer andar com a Bíblia debaixo do braço? Não é assim que as pessoas dizem? As pessoas parecem não acreditar que um pecador pode mudar,
que um pecador pode ser salvo. As pessoas esperam, irmãos, a punição para os pecados, não a salvação. As pessoas esperam que pecadores se deem mal, não que eles sejam salvos. As pessoas não entendem como pecadores podem mudar suas vidas, podem mudar sua maneira de viver. Elas não entendem como pessoas que antes viviam de uma forma desregrada podem, de uma hora para outra, se tornar crentes. Como isso é possível? O nosso texto trata desse assunto. Nesse texto, nós entendemos como é possível que pecadores passem a seguir a Cristo. Esse texto nos mostra, irmãos, como pecadores dignos de condenação são transformados pelo Senhor Jesus Cristo. E isso é de grande importância para nós, porque eu e você, nós somos pecadores, porque nós somos esses pecadores indignos, esses pecadores que mereciam a condenação. Como é então que nós, sendo pecadores, podemos seguir a Cristo? Segundo o nosso texto, irmãos, é possível seguir a Cristo quando nós fazemos 3 coisas. Quando nós seguimos a Cristo seguindo o ensino de Cristo, quando nós seguimos a Cristo vivendo em comunhão com Cristo, e quando nós seguimos a Cristo vivendo pela graça de Cristo. Essas 3 coisas que nós falaremos nessa noite. O nosso texto começa com mais um movimento de Jesus, com mais uma viagem de Jesus. Jesus sai de Cafarnaum e vai para o mar da Galileia. Esse é o ministério de Jesus no Evangelho de Marcos. Jesus está o tempo todo em movimento. Jesus está saindo de um lugar para o outro. Está sempre viajando, se movimentando. Nos últimos sermões que nós tivemos aqui, nós vimos que Jesus chamou os seus primeiros discípulos em Marcos 1, do 16 ao 20, às margens do mar da Galileia. Depois, em Marcos 1, 21, Jesus entra em Cafarnaum. Em seguida, em Marcos 1, 38 e 39, Jesus sai de Cafarnaum mais uma vez. E depois ele volta para Cafarnaum de novo em Marcos 2, 1. Jesus está o tempo todo mudando de lugar. Ele está saindo de um lugar para o outro, voltando. E agora no nosso texto, Jesus vai mais uma vez para o Mar da Galileia, para o lugar onde ele chamou os seus primeiros discípulos. Jesus faz mais um movimento, mais uma viagem. E o texto nos diz que enquanto ele se desloca entre os lugares, uma multidão o segue. Há uma multidão seguindo Jesus. Há uma multidão que anda com Jesus. E o que Jesus faz diante dessa multidão? Jesus prega. Jesus ensina. Ele está ensinando as pessoas. Esse é o ministério de Cristo, irmãos. Um ministério de ensino itinerante. Jesus é um mestre itinerante. Ele está viajando para ensinar. Ele está andando para dizer às pessoas sobre alguns assuntos. Em cada lugar que ele chega, ele ensina a palavra de Deus. Em cada lugar que ele chega, ele prega o evangelho da salvação. Esse é Jesus, um mestre, um homem que ensina, um homem que fala da palavra de Deus, um homem que traz conhecimento aos pecadores, às multidões, à multidão que o segue. E à medida que Jesus ensinava, ele fazia outra coisa. Ele chamava os pecadores para segui-lo. Para de fato segui-lo, para verdadeiramente segui-lo. E o texto nos diz, no versículo 14, que enquanto Jesus passava no mar, próximo ao mar da Galileia, mais uma vez, Jesus viu Levi sentado na coletoria. Levi, aqui, irmãos, é provavelmente Mateus, o apóstolo Mateus. Na Bíblia é comum uma pessoa ser chamada de vários nomes. Por exemplo, você vai ver o apóstolo Pedro sendo chamado de Pedro, de Cefas e de Simão. É a mesma pessoa sendo chamada por 3 nomes. Porque naquela época alguém era chamado assim. Era cultural, coisas da língua daquela época. Então aqui provavelmente Levi é o evangelista Mateus, é o apóstolo Mateus. Levi, irmãos, era coletor de impostos.
Por isso ele estava ali sentado na coletoria. E Jesus então olha para Levi e diz: segue-me. E Levi se levantou e seguiu Jesus. Jesus chama Levi para segui-lo e Levi obedece imediatamente. Ele faz isso imediatamente. Aqui está, irmãos, o resumo do ministério de Jesus. O ministério de ensino que tem o objetivo de chamar pecadores para saírem dos seus lugares e seguirem a Cristo. Esse é o ministério de Jesus. Chamar pecadores. Foi assim em Marcos 1, 16 a 20, que eu acabei de citar, quando Jesus, caminhando ali à beira do mar da Galileia, chamou os seus primeiros discípulos. Jesus os chamou para que eles pudessem segui-lo. O ensino, irmãos, da palavra de Deus sempre está envolvido em nossa caminhada com Cristo. O ministério de Cristo é um ministério de ensino. E o ministério daqueles, melhor dizendo, a vida daqueles que seguem a Cristo é uma vida que está firmada no ensino de Cristo. Nós só seguimos a Cristo porque um dia nós fomos alcançados pelo ministério de ensino de Cristo. É verdade que Cristo não caminha entre nós. É verdade que Cristo não está mais entre nós fisicamente, mas o seu ministério de ensino permanece vivo. O seu ministério de ensino continua chegando aos homens. Nós nos tornamos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, porque um dia o ensino bíblico chegou aos nossos ouvidos. Um dia Cristo nos chamou para segui-lo e nós o seguimos. Um dia Cristo fez com que o seu ensino chegasse aos nossos ouvidos. Irmãos, o ensino de Cristo é o conhecimento do céu. É esse conhecimento que nos faz perceber quem nós somos e aquilo que nós precisamos. É o ensino bíblico que tira as escamas dos nossos olhos e mostra que nós estamos perdidos, que nós precisamos de um Salvador, que nós precisamos seguir ao Senhor Jesus. É o ensino da palavra de Deus que tem poder de revelar para cada um de nós o caminho que nós precisamos e devemos seguir. E só há um caminho. Esse caminho é seguir a Cristo. Esse é o único caminho. Esse é o caminho ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo quando esteve entre os homens. É por isso, irmãos, que a vida da igreja, a minha vida, a sua vida, devem estar focadas em torno da palavra de Deus, em torno do ensino de Deus, em torno das Sagradas Escrituras. O coração de uma igreja, irmãos, é o seu púlpito. O coração de uma igreja é a Bíblia. O coração de uma igreja é o ensino da Bíblia, é o ensino de Cristo. Todos os discípulos de Cristo devem ter interesse para buscarem incessantemente as palavras de Cristo, porque são essas palavras que nos dão direção. É este livro que nos dá direção na vida. Aqui nós temos o ensino de Cristo, o ministério de ensino de Cristo registrado em palavras para a sua igreja, para as nossas vidas. As pessoas pensam que teologia é apenas para os pastores. As pessoas pensam, não, para que eu quero saber de Bíblia? Eu não vou ser pastor, eu não vou ser missionário, eu não vou ser nada disso. Quem tem que saber de Bíblia é o pastor Israel, é o pastor Salmeron. Esse pessoal que tem que saber de Bíblia, eles que vivem disso. Eu não, eu vou para a igreja, eu vou lá, sento e ouço. Eu não preciso saber de Bíblia. Mas isso, irmãos, é um erro. É verdade que o próprio Deus exige que os pastores saibam mais, afinal são aqueles que irão ensinar as Escrituras para a igreja. Mas o objetivo dos pastores é ensinar a igreja. Cristo constitui pastores, Cristo exige que homens estudem teologia, porque Cristo quer que a igreja saiba, que vocês saibam. O conhecimento da palavra de Deus é para a igreja.
É para todos os discípulos, não para alguns. Houve um tempo na história da igreja que igrejas defenderam que só quem podia ler a Bíblia era aquele que estava à frente do povo, os sacerdotes. Nós não acreditamos nisso, porque quando olhamos para as Escrituras, Cristo está ensinando não apenas alguns discípulos, não apenas os apóstolos, não apenas os mestres, não apenas alguns homens, mas Cristo está diante da multidão inteira, falando, ensinando as palavras de Deus, a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, o conhecimento bíblico é para toda a igreja. Os pastores não existem para que você não precise conhecer a Bíblia. É exatamente o contrário. Os pastores existem para que você conheça a Bíblia, para que você aprenda a Bíblia, para que você receba o conhecimento de Deus. O ministério de Cristo era, foi e continua sendo um ministério de ensino. Um ministério de ensino, de ensinar o seu povo, de ensinar a sua igreja. Cristo, irmãos, quer guiar as nossas vidas neste mundo. Cristo quer nos ajudar a enfrentarmos as dificuldades que surgem em nossas vidas. Cristo deseja ajudar você e eu a vencermos os nossos pecados, as nossas crises, os nossos desencontros, as nossas agonias. Cristo deseja nos ajudar a entender a vida, a entender a própria existência, a entender o motivo do mundo ser o mundo que é, a entender as coisas que acontecem, porque a realidade é assim. Cristo nos ensina em sua palavra, Deus nos dá direção em sua palavra. Mas para aprendermos isso, para recebermos o auxílio de Cristo, o auxílio de Deus, é necessário que nos esforcemos para segui-lo e para conhecer o seu ensino, o ensino que ele deixou. No Evangelho de Marcos, irmãos, seguir a Cristo significa pagar um preço. Preste bem atenção nisso aqui. Seguir a Cristo em Marcos, ser um discípulo de Cristo no Evangelho de Marcos, significa pagar um preço para seguir. Há um custo para seguir a Cristo. Seguir a Cristo é algo que se faz, não é algo que simplesmente se pensa ou acredita. O discípulo de Cristo é aquele que faz algo. Seguir a Cristo é tomar uma atitude. Foi assim com os pescadores em Marcos 1, do 16 ao 20. É assim aqui com Levi em nosso texto. Jesus olha para eles e diz: sigam-me. E eles simplesmente deixam o que estão fazendo, tomam uma atitude, saem do lugar que estão e vão até Cristo. Eles se movem também, eles se deslocam também, eles se esforçam também. Outra coisa interessante no Evangelho de Marcos sobre o discipulado e o seguir a Cristo é que Marcos usa a palavra seguir, que aparece aí no texto, apenas para os discípulos de Cristo, nunca para a multidão, nunca para os opositores de Cristo, mas apenas para os discípulos, apenas para aqueles que realmente seguem a Cristo. Apenas os discípulos são aqueles que seguem. Veja, por exemplo, no nosso texto, que o texto não diz no versículo 13 que a multidão segue a Cristo. O texto diz que a multidão vai ao encontro, que a multidão está ali. Mas aquela multidão não é uma multidão de seguidores de Cristo. Veja também que apenas Levi no versículo 14 e os outros discípulos no versículo 15 é que são seguidores de Jesus. Apenas os discípulos seguem. Portanto, irmãos, os que seguem a Cristo são os seus discípulos, e os discípulos são aqueles que fazem alguma coisa para seguir a Cristo. Seguir a Cristo não é ficar no meio da multidão. Seguir a Cristo não é ir ao encontro com Cristo porque os nossos amigos vão, porque está todo mundo indo. Está todo mundo indo para a igreja, meus colegas, minha família, meus amigos, e eu vou junto. Isso não é seguir a Cristo.
Seguir a Cristo não é andar juntamente com uma maré que está nos levando e nós estamos indo porque somos coagidos por alguma coisa. Estamos tomando a decisão de ir até Cristo por qualquer razão que é coletiva e não pessoal. Seguir a Cristo não é seguir o fluxo de algum tipo de cultura gospel. Não é. Isso não é seguir a Cristo. Seguir a Cristo é se identificar pessoalmente com Cristo. É ter interesse pessoal, particular, privado em Cristo. E esse interesse nos move a fazer alguma coisa por Cristo. Esse interesse nos faz levantar de onde estamos, tomar uma atitude onde estamos para seguir a Cristo. Esse interesse, irmãos, nos faz reorganizar a nossa vida, organizar a nossa direção, mudar as nossas prioridades, mudar as nossas vontades para seguirmos ao Senhor. É isso que Levi faz. Levi está ali trabalhando na coletoria. Os homens estavam ali pescando com seus familiares no barco e Jesus chega e chama para que esses homens o sigam. E esses homens seguem Jesus. Esses homens mudam a ordem de suas vidas, a ordem das coisas, as suas prioridades, e eles seguem a Jesus. Se tem algo, irmãos, que me deixa feliz, é quando eu recebo a mensagem de alguém perguntando por um estudo na igreja. Outro dia, um irmão me mandou mensagem: pastor, e os nossos estudos no meio da semana? Quando é que vão voltar? Interesse pessoal. Nós vivemos, irmãos, em um mundo com muitas responsabilidades, com muitas distrações. Há muitas coisas que exigem o nosso tempo, a nossa energia. Há tantas outras coisas que nós ainda escolhemos colocar em nossas vidas para sugar também as nossas energias. Coisas que nem prioritárias são, coisas que nem necessárias são, e nós escolhemos colocar em nossas vidas. E então nós enchemos as nossas vidas de responsabilidades e distrações, e tudo isso tende a nos sufocar. Tudo isso tende a tirar a nossa visão daquilo que é o mais importante. E a nossa tendência passa a ser depender de nós mesmos para cumprir as nossas responsabilidades. São tantas coisas para fazer, são tantas coisas exigindo de mim, que eu vou olhar para mim mesmo, que eu vou olhar para a minha força, e eu vou tentar sugar de mim mesmo para atender tudo isso que está diante de mim. Por isso que quando alguém se interessa por Cristo, quando alguém se interessa por sua igreja, quando alguém se interessa pelo ensino de Cristo, pelo ensino da palavra de Deus, isso acende a esperança, irmãos. Isso traz alegria. Quando alguém nesse mundo cheio de coisas me manda uma mensagem dizendo: pastor, eu quero aprender de Cristo, eu quero aprender da Bíblia, eu vou arrumar um tempo, eu quero os estudos do meio da semana, eu quero estudar as Escrituras. Quando alguém nesse turbilhão de coisas desse mundo tem esse interesse, isso mostra um coração de um discípulo de Cristo. Isso mostra um coração que está disposto a pagar o preço de seguir a Cristo. O desejo pelo ensino de Cristo, irmãos, e a disposição para fazer algo por Cristo só nasce no coração de um discípulo de Cristo. Aqueles que não entenderam quem é Cristo, aqueles que não têm um relacionamento pessoal com Cristo, para eles tanto faz se encontrarem com Cristo ou não. Para eles tanto faz, porque eles estão ali por qualquer razão, pela multidão, pelos amigos. Eles estão ali porque o ambiente faz com que eles se sintam bem. Eles estão ali na multidão por curiosidade, para saber por que tanta gente está indo para ali. Mas eles não estão ali porque os seus corações foram acendidos com chama da fé e eles têm um relacionamento pessoal com Cristo. Os discípulos de Cristo são aqueles que servem pessoalmente a Cristo e que pagam o preço de servir a Cristo.
Há quem pense que seguir a Cristo é seguir um Senhor bondoso que não exige nada. Alguns imaginam que seguir a Cristo é uma vida sem regras, é uma vida sem esforço, é uma vida sem compromisso, é uma vida sem responsabilidades. Mas seguir a Cristo, irmãos, está bem longe disso. Seguir a Cristo está muito longe disso. Seguir a Cristo é ter uma vida intimamente ligada e comprometida com Cristo. E comprometida com Ele. O que você tem feito para buscar o ensino de Cristo? Onde tem ocupado em sua vida o tempo de encontrar o ensino e a palavra de Cristo? Como você tem organizado a sua vida para aprender de Cristo? Há interesse no ensino de Cristo? Pela palavra de Cristo? Tome uma atitude. Porque os discípulos de Cristo são aqueles que fazem alguma coisa. São aqueles que tomam uma atitude. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que nós seguimos a Cristo quando vivemos em comunhão com Cristo. Veja o nosso texto. Após Levi seguir a Jesus, todos vão para a casa de Levi. Levi se levantou da coletoria e todo mundo foi para a casa de Levi. Chegando ali na casa de Levi, todos sentam à mesa. Levi, como cobrador de imposto, provavelmente tinha muito dinheiro. Nós vamos já ver por quê. Mas Levi provavelmente era um homem abastado financeiramente. E ele chega em casa, coloca a mesa e todo mundo senta ali. Jesus senta, os seus amigos cobradores de imposto vão juntos, sentam também. Muitos se sentam ali na casa de Levi para conversar com Jesus. Todos estão à mesa e Jesus está junto. Mas os escribas, os fariseus, aqueles que eram os religiosos da época, aqueles que eram os mestres da lei daquele tempo, que conheciam a lei de Moisés, que conheciam as Sagradas Escrituras, eles ficaram ali de longe, vendo aquela cena, e eles começaram a dizer: rapaz, isso está errado. Como é que esse cara diz que é o Filho de Deus? Como é que esse cara diz que é santo e está sentado com um bando de gente ruim desse, com um monte de pecador? Como é que pode isso? E então eles chegam para os discípulos de Cristo, no versículo 16, e eles dizem: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Quem é esse santo aí que come com pecador, que anda com esse pessoal? Ele não sabe quem é esse povo não? Para andar com esse povo? Há pelo menos, irmãos, duas razões aqui para o escândalo dos escribas e fariseus, para essa reação deles. Primeiro, Levi era um cobrador de impostos. Levi era um publicano. Um publicano era um cobrador de impostos naquela época. E um coletor de impostos naquela época, irmãos, parecido com os coletores de impostos do nosso tempo, não é gente que o povo gosta, não. O povo não gostava de coletor de imposto. Sabe por que o povo não gostava? Porque os coletores de impostos eram, na maioria das vezes, homens corruptos. Homens que enriqueciam cobrando imposto, desviando dinheiro, recebendo propina. Os publicanos eram corruptos de maneira geral. E a tensão entre judeus e publicanos era tão grande essa tensão, que os judeus consideravam os publicanos em um nível tão absurdo que eles eram considerados no mesmo nível de ladrões e assassinos. Se um judeu se tornasse publicano, irmãos, ele seria excluído da sinagoga, ele não seria aceito nem como testemunha de um crime. Aconteceu um crime ali, quem viu um publicano? Ninguém acredita. Ninguém quer nem ouvir. Ninguém quer nem ouvir o que é que ele tem para contar. Ninguém acredita em publicano. Um judeu que se tornava publicano era considerado um traidor da sua própria pátria. Há relatos que a lei judaica, que os judeus consideravam uma casa impura se um publicano tocasse na casa. De tão ruim que esse homem era. Se ele triscasse na casa, a casa não prestava mais para nada. Os judeus acreditavam assim. Um publicano era alguém o mais corrupto possível que você possa imaginar para um judeu. E esse era Levi. Era esse que estava sentado com Jesus na mesa.
Jesus estava na casa desse homem. O mero contato de Jesus com Levi, quando Jesus falou com Levi lá na coletoria, já foi um absurdo para um judeu. Falar com um publicano. Quanto mais ir para a casa do publicano e sentar na mesa e comer com o publicano. Em segundo lugar, irmãos, não apenas publicanos estavam ali, mas o texto nos fala de publicanos e pecadores. Provavelmente esse termo pecadores aqui se refere aos gentios. Quem eram os gentios? Pessoas que não eram da nação de Israel, eram outros povos, que não seguiam as leis judaicas e por isso também eram excluídos pelos judeus. Os judeus olhavam para esse povo como uma ralé, como alguém marginalizado, como alguém que não merecia atenção, que não merecia salvação, porque estavam longe da lei judaica. E é com esse tipo de gente que Jesus está sentado, comendo e bebendo. Irmãos, nessa cultura aqui, sentar na mesa de alguém, ainda hoje é assim. Nós não convidamos qualquer pessoa para ir para a nossa casa e sentar na nossa sala e comer com a gente. Naquela época, isso era ainda mais sério. Comer com alguém naquela época, na cultura daquele povo, comer com alguém é um símbolo muito forte de comunhão, de participação na vida. E isso estava escandalizando os escribas. Os escribas jamais aceitariam tamanha comunhão com publicanos e pecadores. Mas perceba algo aqui interessante nesse texto. Onde está o foco da pergunta dos escribas? Os escribas não estão focados em Levi, nem nos publicanos, nem nos pecadores. Eles estão focados em Cristo. O foco deles é em Cristo. A pergunta deles é: por que Jesus come com pecadores e publicanos? A pergunta deles não é: por que Levi está recebendo Jesus em casa? Por que pecadores estão indo a Jesus? Não. A pergunta deles coloca Cristo no centro. Por que Cristo aceita pecadores em sua mesa? Essa é a pergunta dos escribas. Esse é o questionamento deles. Eles não entendem como Cristo pode ter comunhão com essa gente. Isso, irmãos, faz de Cristo o anfitrião dessa refeição. Perceba, a casa é de Levi, a mesa é de Levi, mas o anfitrião é Cristo. O ponto é, Cristo está aceitando pecadores em sua mesa, em sua comunhão. E há algo aqui interessante nessa comunhão. Ela é uma comunhão coletiva. Não é apenas um pecador que está ali, são vários pecadores. O texto nos diz que são muitos pecadores que estão ali com Jesus. Estar, irmãos, em comunhão com Cristo. Preste bem atenção nisso aqui. Estar em comunhão com Cristo significa estar em comunhão com outros pecadores. Sentar-se à mesa de comunhão de Cristo é comer com pecadores, com pessoas impuras, com pessoas dignas de condenação. Não espere, veja bem, não espere uma vida de comunhão com Cristo sem estar em comunhão com outros pecadores. Esse não é o tipo de comunhão que Cristo propõe. Alguns olham para a igreja e percebem que há erros na igreja, que há pecados na igreja, que há problemas na igreja. E então eles concluem: igreja é tudo mentira. Não tem esse negócio de igreja. Igreja é coisa que o pessoal tenta fazer dar certo, mas não dá certo. Lá só tem pecador, lá só tem coisa errada. Eu não vou para a igreja, eu não quero participar de igreja. Muitos pensam assim. Pessoas que olham para a igreja e dizem coisas do tipo: rapaz, naquela igreja, fulano lá eu conheço. Beltrano ali, vou nada. Aquela igreja ali, quero nem papo com esse povo. O pastor daquela igreja, rapaz, vocês que não conhecem ele, peca demais. Não vou para essa igreja. E então as pessoas concluem que é melhor viver sozinho, que é melhor viver longe da igreja.
que é melhor viver longe dos pecadores que dizem que seguem a Cristo. Porque para essas pessoas, viver na igreja é viver entre pecadores demais. Mas esse, irmãos, é o erro dos escribas do nosso texto. Eles é que achavam que aquelas pessoas que estavam com Cristo eram pecadoras demais para se aproximarem delas. Os escribas jamais comeriam com os pecadores. Eles jamais viveriam em comunhão com os pecadores. O grande problema é que não sentar naquela mesa de pecadores significa não sentar com o próprio Cristo. Esse é o grande problema. Quando alguém diz que a igreja está cheia de pecadores e por isso não quer participar da igreja e não quer participar de igreja nenhuma, essa pessoa está recusando não apenas os pecadores que estão ali, ela está recusando o próprio Cristo que mora, vive e habita no meio dos pecadores. Recusar a igreja é recusar a Cristo. Recusar a comunhão de pecadores é recusar a comunhão com o próprio Cristo. Aqueles que acusam a igreja de ser uma comunhão de pecadores e que por isso não farão parte delas, estão, na verdade, acusando o próprio Cristo e dizendo que Cristo errou ao fazer uma igreja onde pecadores sentam à mesa com Ele. Essa pessoa está apontando o dedo para o rosto do próprio Deus e dizendo que Deus errou ao fazer uma igreja como Ele fez. Nós precisamos, irmãos, entender o que é a igreja. E a igreja é isso. A igreja é formada por pecadores. Pecadores que seguem a Cristo com os seus pecados. Nenhum crente jamais deixará de pecar neste mundo. Nenhum pastor, por melhor que seja. Nenhum. Todos pecarão. Todos continuarão pecando, porque nós vivemos em um mundo mau. Todos continuarão pecando, errando, vacilando na sua caminhada. A igreja é formada por pecadores assim. É por isso que a igreja vai ter problema. É por isso que a igreja vai ter um irmão pisando no seu calo. E que se não pisou ainda, vai pisar. Você pode esperar que alguém vai pisar no seu calo. E que você também vai pisar no calo dos outros. Não pense que você é o santinho e os outros são pecadores, não. Todos nós temos pecados. Todos nós, em um momento ou outro, vamos causar dano àqueles que estão à nossa volta. Se causamos dano às nossas esposas e filhos dentro de casa, o que poderíamos esperar da igreja? Pecados existem. Pecados fazem parte das nossas vidas. A igreja é uma comunhão de pecadores, mas de pecadores que estão sentados à mesa com Cristo, com o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, irmãos, entender isso, que a igreja é isso, mas que nós precisamos continuar sentados a essa mesa, todos juntos, sabendo que somos pecadores, mas sabendo que é nessa mesa de pecadores, que é nessa comunhão de pecadores que Cristo está. É aqui que Cristo está, é na sua igreja que Cristo está, não é lá fora, não é com os escribas, não é com aqueles que pensam que são justos, que são bons e que são melhores do que os pecadores. Cristo está sentado com pecadores. É com pecadores que Cristo habita. Por isso nós precisamos ter cuidado também para não termos um espírito crítico que vive procurando pecado nos outros, um espírito de desconfiança. Cuidado com isso, irmãos. Um espírito crítico está enraizado no nosso orgulho. Isso nos torna pessoas ácidas, pessoas difíceis de ter relacionamentos. Um espírito crítico nos torna pessoas legalistas. E nós passamos a desejar que todo mundo ande
não com Cristo, não de acordo com a palavra de Cristo, mas de acordo com a nossa palavra, com a nossa régua, com o nosso padrão, e nós queremos nos tornar senhores da vida alheia, senhores da vida do irmão, quando só há um Senhor sobre a igreja, e esse Senhor é Cristo. E Cristo se assenta com aquele que você está criticando e dizendo que não vai se assentar. Cristo se assenta com ele. Cristo aceita ter comunhão com ele. Um espírito crítico cria barreiras em nossos relacionamentos, nos separa, nos divide, nos deixa distantes. Os escribas estavam fora da comunhão com Cristo por causa desse tipo de espírito, por estar olhando e julgando as pessoas de uma forma indevida. O resultado de um espírito assim é o distanciamento da comunhão com a igreja, é o distanciamento da comunhão com os irmãos. Nós seremos como os escribas, longe, distantes, apenas avaliando as pessoas, e nos transformaremos em opositores de Cristo. Os escribas eram assim, os opositores de Cristo. Para termos comunhão com Cristo, irmãos, nós precisamos ter comunhão uns com os outros, ter comunhão com pecadores, mas isso só é possível se nós aprendermos a olhar uns para os outros com um olhar de graça. E esse é o terceiro ponto e último do nosso sermão. Nós só seguimos a Cristo quando vivemos pela graça de Cristo. Perceba a grande diferença que há nesse texto entre a avaliação de Cristo e a avaliação dos escribas em relação àqueles pecadores. Os escribas olham para os publicanos e pecadores de uma perspectiva humana apenas, baseada no seu próprio padrão, como eu disse. Eles olham e dizem: são pecadores demais, são errados demais para estarem à mesa conosco. Eles não seguem as nossas leis, eles não merecem salvação e por isso nós não nos assentamos com eles. Nós vemos aqui uma avaliação legalista, baseado num padrão totalmente pessoal. Mas os escribas aqui, irmãos, eles estão fundamentados num falso entendimento da lei, achando que era a lei que salvava. E segundo o padrão da lei, aqueles homens, aquelas pessoas que estavam ali, eram pecadores e por isso não seriam salvos. E essa visão afasta a salvação dos pecadores, afasta a salvação daqueles que estavam com Cristo. Jesus então corrige os escribas no versículo 17. O versículo 17 nos diz que, tendo Jesus ouvido o que os escribas falaram, Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Veja o contraste aqui. Os pecados que afastam os escribas dos pecadores são a razão para que Jesus se aproxime deles. Perceba isso. Os escribas estão longe daquelas pessoas porque aquelas pessoas são pecadores. E Jesus está próximo daquelas pessoas pela mesma razão, porque aquelas pessoas são pecadores. Enquanto os escribas se afastam dizendo: eles são pecadores demais, Jesus se aproxima deles dizendo: eles são sim pecadores, e é por isso que eles precisam de cuidado, porque os doentes são eles não estão sadios, e eu posso curá-los. Jesus e os escribas estão olhando para a mesma realidade, a realidade de que aquelas pessoas eram sim, de fato e de verdade, pecadores. Mas a avaliação e a reação dos escribas e de Jesus diante dos pecados daquelas pessoas são reações totalmente diferentes, totalmente antagônicas. Os escribas olham para os pecados e se afastam. Jesus olha para os pecados e Jesus se aproxima. Irmãos, foi por causa de pecadores que Cristo veio ao mundo.
Jesus veio para curar os que estavam espiritualmente doentes. Jesus veio para dar vida àqueles que estavam espiritualmente mortos. Jesus veio para salvar pecadores, para salvar os perdidos. Foi por causa de pessoas assim que Jesus veio ao mundo. Jesus não está olhando para o que essas pessoas fizeram. Esse é o ponto, irmãos. Jesus olha para o pecado delas, mas não está olhando para o que elas fizeram. Jesus está olhando para aquilo que Ele poderia fazer por elas. É para isso que Jesus está olhando. Jesus está olhando para o que Ele vai fazer por elas. Você já imaginou? Se você chegasse acidentado de moto, num hospital, e alguém começasse a fazer para você uma entrevista, você estava de capacete? Como foi isso? Você atravessou o sinal vermelho? Você invadiu o preferencial e você morrendo, agonizando. Isso não é a função de um médico, irmãos. A função de um médico não é perguntar o que causou a ferida, os danos. A função de um médico é curar o doente. E é o que Jesus está fazendo aqui. Jesus está vendo as feridas. Jesus está vendo as consequências do pecado. E Ele está olhando para isso. E Ele está dizendo: eu vou curá-los. Eu vou me aproximar deles, porque são eles que precisam de médico. Nós não seguimos, irmãos, a Cristo por algo que há em nós. Nós não seguimos a Cristo porque nós somos bonzinhos. Nós não seguimos ao Senhor porque nos achamos justos e certinhos. Não. Nós não seguimos a Cristo por causa das nossas obras, por causa das nossas obras boas. Nós somos pecadores. Nós sofremos o maior acidente espiritual que poderia acontecer na nossa história. Quando o pecado maculou a nossa natureza, o nosso ser. Nós somos pecadores de nascença. Nós estamos acidentados, mortos, perdidos, agonizando. Nós estamos assim espiritualmente falando, sem Cristo. Nós somos, sem Cristo, como esses publicanos e pecadores da nossa história. Pessoas que qualquer um poderia olhar e dizer: esse aí que vai para o céu? De jeito nenhum. Qualquer um de nós, irmãos. Se qualquer um de nós convivêssemos e convivêssemos uns com os outros e começássemos a anotar os pecados que cometemos na nossa convivência, se nós começássemos a anotar os pecados que nós mesmos cometemos contra os outros, que a nossa esposa comete contra nós, que nós cometemos contra ela, contra os nossos filhos e vice-versa, meu amigo, não vou dizer depois de um ano não, vou dizer depois de um dia, anotando, você não seria capaz de olhar e dizer: rapaz, eu mereço o céu. Quanto mais depois de 30, de 20, de 50 anos anotando os seus pecados. Você não teria coragem de dizer que você vai para o céu. Ninguém teria coragem de olhar para você e aceitar a realidade de que Cristo iria aceitar você na comunhão dele. Todo mundo iria olhar para você e nós mesmos uns para os outros e fazer o que os escribas fizeram. Esses aí, sentado com Cristo, pode esquecer. Esses aí não. Esses aí jamais poderão se sentar com Cristo, porque eles são pecadores e publicanos. Essa é a nossa realidade. Essa é a minha realidade, a sua realidade, naturalmente, sem Cristo. A única explicação, irmãos, para que Cristo nos aceite e nos receba, é a graça de Cristo. É apenas por sua graça que Cristo nos recebe em sua comunhão. Se Cristo olhasse para nós com o mesmo olhar dos escribas,
nós jamais seríamos salvos. Em nós há pecado mais que suficiente para que nós sejamos condenados ao inferno, e ao mais profundo inferno. Mas Cristo não nos condenou. Cristo nos amou. Cristo sentou conosco. Cristo nos deu uma mesa com um banquete, uma mesa farta, para comermos, para bebermos, para festejarmos com Ele. Cristo olhou para o meu e o seu pecado e agiu com amor. Ele nos amou quando nós nem mesmo o conhecíamos. Ele nos amou quando nós éramos pecadores e publicanos. Ele viu os nossos pecados, mas Ele não viu os nossos pecados como algo que nos condenasse. Ele viu como feridas que Ele iria sarar, que Ele iria curar. Ele nos viu como moribundos que precisavam de salvação. Mas como Cristo pode fazer isso, irmãos, com pecadores? Como Cristo pode salvar pecadores? Como Cristo pode sentar-se à mesa com publicanos e pecadores? Como Ele pode sentar-se à mesa com pessoas como nós? Essas são perguntas legítimas. A pergunta dos escribas é uma pergunta legítima. É uma pergunta legítima. É uma pergunta que precisa de resposta. A pergunta que as pessoas aí fora fazem acerca de nós, que conhecem os nossos erros, são perguntas legítimas. Fulaninho ali, como que fulaninho ali vai entrar no céu? Como? É uma pergunta legítima, irmãos. É legítima porque pecados precisam ser punidos. É legítima porque um erro não pode ficar impune. Pecados não podem simplesmente ser cometidos, crimes não podem ser cometidos sem que esses crimes recebam condenação e punição. Ninguém pode pecar diante de Deus e entrar no céu, e os pecados serem colocados de lado como se não existissem. Os que pecam merecem condenação. Os que pecam merecem a punição dos seus pecados. Isso é justiça, irmãos. Todo criminoso merece o rigor da lei. Todo pecador merece o rigor da ira e da justiça divina. Isso é ser justo. Por isso a pergunta é legítima. A pena e a condenação precisam ser cumpridas. Mas elas foram cumpridas. A pena foi cumprida. A condenação foi cumprida. A condenação do meu e do seu pecado foi cumprida. E ela foi cumprida em Cristo na cruz do Calvário. Ela foi cumprida na cruz. Nós só recebemos, irmãos, o que não merecemos, porque Cristo recebeu o que nós merecíamos. Nós só somos recebidos à mesa com Cristo, porque um dia Cristo foi abandonado na cruz. Nós só podemos sentir o sabor do vinho e do banquete em nossa boca, porque um dia Cristo passou fome e sede numa cruz. Nós só podemos sentir a salvação porque Cristo sentiu a condenação em sua própria carne. Nós só podemos comer e beber porque um dia Cristo soube o que era morrer com fome e sede. Toda a ira de Deus, irmãos, toda a condenação, toda a punição que eu e você merecíamos foram lançadas sobre Cristo. O sangue do Filho de Deus foi vertido na cruz para a nossa salvação. É por isso e apenas por isso que nós podemos receber a sua graça e nos sentarmos à sua mesa. E é baseado nessa verdade
que nós podemos viver como igreja. É quando nós entendemos a graça de Cristo que nós entendemos o que é a igreja. A igreja não é um lugar para pessoas perfeitas. A igreja não é o lugar para pessoas que se acham justas. A igreja não é o lugar para aqueles que se acham menos pecadores. A igreja, irmãos, é o lugar onde vis pecadores se assentam na mesa daquele que os recebe por graça, porque pagou pelos seus pecados numa cruz. Isso é a igreja. E você precisa entender isso. Você precisa entender que você vai ver pecados na igreja. É provável que você mesmo seja o pecador que irá tirar a paz e a tranquilidade do irmão que está do seu lado, sentado todos os domingos. É possível que seja o seu pecado que vai incomodar os outros. Mas o nosso olhar para o pecado dos nossos irmãos tem que ser o olhar de graça e sabermos que nós devemos sofrer o dano uns pelos outros, assim como Cristo sofreu o dano do nosso pecado na cruz, para que nós possamos viver em comunhão com Ele. Eu sei que o pecado do outro vai incomodar você, mas é o incômodo do pecado do outro que dá oportunidade para que você haja como Cristo agiu. Olhar o pecado do outro como uma ferida que ele tem, que precisa ser sarada. E você pode ser um instrumento de Deus para ir lá e tratar e cuidar da vida do seu irmão. Porque foi isso que Cristo fez comigo, foi isso que Cristo fez com você, foi assim que Cristo fez com todos nós. Cristo nos pegou, doentes, feridos e pecadores, sofreu o dano dos nossos pecados e nos deu um banquete à sua mesa. Essa é a nossa vida, irmãos, até o dia que Cristo vier. Nós temos que sentar uns com os outros, conhecendo os nossos pecados, sentindo aquela vozinha lá no fundo dizendo: rapaz, fulano é pecador demais, o que é que eu quero me envolvendo com essa pessoa? O que é que eu quero vivendo nessa igreja? Mas nós olhamos para o culto do domingo à noite e lembramos que é nessa comunhão de pecadores que Cristo vem e dá o seu ensino, que Cristo vem e fala com as nossas vidas, que Cristo vem e nos lembra que é no meio dos pecadores que Ele habita, que nós juntos, com os nossos pecados, somos o seu templo, a sua morada, a sua casa. E a nossa grande esperança é que um dia esse Senhor Jesus Cristo voltará para nos buscar, para nos levar para morarmos no céu. E aí sim, no céu nós teremos um grande e glorioso banquete, onde não haverá mais pecado algum, onde ninguém poderá pisar no nosso calo, onde ninguém poderá se incomodar com os nossos pecados também, pisando no calo de outros. E todos nós viveremos em uma comunhão eterna, sentado à mesa com os santos de Deus de toda a história e com o próprio Cristo, vivendo em glória, em alegria e em comunhão perfeita para sempre. Até lá, irmãos, resta-nos andar juntos, viver na igreja com pecadores, sabendo que Cristo está entre nós.